www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá bom demais. Baixe agora o aplicativo da Mais e ouça Mais FM no seu smartphone. Disponível nas plataformas iOS e Android. Baixe e curta à vontade. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! A equipe de jornalismo da Mais FM apresenta Programa Goiás é Notícia. O que acontece no nosso estado, nas nossas cidades, o que está na boca do povo goiano, você acompanha aqui na Rádio Mais FM. No ar, Goiás é Notícia. Edmar Silva. Olá para você, nós estamos começando mais um programa Goiás é Notícia. Hoje é quinta-feira, dia 18 de outubro de 2018. Você participe conosco do nosso programa através das nossas redes sociais. Você pode dar a sua opinião, você pode deixar o seu comentário, deixar aí a sua visão do que nós estamos falando e também, é claro, você pode sugerir também a sua pauta. Ok? Eu agradeço a quem nos ouve em 87.9 aqui na nossa querida cidade de Anápolis. Agradeço a você que nos acompanha no fmmais.com.br, o nosso site. Você que também se utiliza dos nossos aplicativos, Obrigado pelo carinho da audiência. E também o pessoal que está conosco pela nossa live no Facebook tem a oportunidade de deixar o seu recadinho, de deixar aqui a sua manifestação no programa desta quinta-feira. Comigo está Henrique Morgantini para fazer os comentários do dia. Bom dia, Henrique Morgantini. Bom dia, Edmar Silva. Bom dia, amigos da Mais FM. Uma saudação especialíssima aos cruzeirenses. Cruzeirenses de plantão, né? Não é isso? Isso aí. O Damiani Marinho, cruzeirense de plantão. Meu amigo, meu irmão Eduardo Silva, que é cruzeirense também desde criancinha. Isso aí. Ontem, final, jogo único, no Brasil, o único jogo dessa rodada, obviamente uma data especial, a finalíssima da Copa do Brasil, e algumas curiosidades. Primeiro a estreia do VAR, do árbitro de vídeo, que foi usado para validar um pênalti e para anular um gol do Corinthians, o pênalti para o Corinthians, convertido depois para anular um gol marcado depois de uma falta. E outra curiosidade, outra situação, é que o Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro, pagou R$60 mil em um único voo fretado para que o jogador de Arrascaeta viesse dos amistosos que estava fazendo, os amistosos FIFA, para a final ontem no Itaquerão. Então, um voo especial, fretado, com todo um tratamento feito para ele recuperar, o jogador se recuperar do desgaste do jogo. Então, ele fez um voo, Edmar Silva, de 25 horas. Uhum. Ele entrou em campo ontem e marcou um golaço, o gol do título. Ou seja... A pergunta foi perguntada aos torcedores do Cruzeiro, valeu a pena pagar 60 mil pelo traslado de Arrascaeta? Claro, porque o prêmio do título é o quê? 50 milhões? Milhões? O que você vai investir 60 mil e retirar 50 milhões de reais? Acho que foi um investimento que deu certo, Todo mundo quer empreender com essa
Com essa proporção, chance né? de- Com essa chance. Olha, coloca 60 mil e tira 50 aí. 50 milhões. Muito bem. Então, o jogo de ontem, né? Com isso, o Cruzeiro é hexacampeão da Copa do Brasil. É isso? É isso aí, o maior campeão da história das edições da Copa do Brasil. É o Cruzeiro, né? Que consolida também o Mano Menezes como um técnico copeiro, né? É alguém que tem uma trajetória ligada a esse tipo de torneio, né? Muito bem. Então, aí o resumão. Cruzeiro vence novamente Corinthians e conquista a Copa do Brasil pela 6ª vez. É isso aí, a manchete do dia, né? No esporte brasileiro é justamente a vitória do Cruzeiro. Muito bom. Vamos às informações do dia. O G1 traz aqui uma pesquisa Ibope nos estados onde há segundo turno, né? Pesquisas mostram o cenário do segundo turno na eleição presidencial em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Deu uma olhadinha nessas pesquisas? Sim, é uma estratificação por estado, né? Uhum. A expectativa agora é justamente saber o que vai dizer a próxima pesquisa Datafolha e Ibope, que devem sair hoje, né? Não as duas. Uma deve sair hoje, a Datafolha, e amanhã deve ter Ibope. Essa é a expectativa. Ontem foram divulgados os números da pesquisa Ibope nos estados, né, onde obviamente há segundo turno, né, da corrida eleitoral para o governo daqueles estados, né, e aí há uma distância muito grande do candidato Witzel, né, que é do PSC, em relação a Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio de Janeiro, candidato ao governo, né, uma proporção gritante de 60% a 40%. O mesmo não acontece, aliás, o oposto acontece em São Paulo. O candidato ex-prefeito João Dória tem 52% contra 48% do atual governador Márcio França, do PSB. Ou seja, enquanto no Rio tem uma distância de 20 pontos, muito grande, São Paulo é praticamente uma disputa acirrada, empatado, né? empatado, né? E com o detalhe de que a rede de apoio montada aí por Márcio França é maior. Respectivamente, o terceiro e quarto colocados declararam apoio a Márcio França, né? O candidato João Dória do PSDB tem colecionado desafios. É difícil ele ter uma oposição política, né? A gente não viu até hoje, nessa curtíssima trajetória, começada em 2016, de João Dória como político eleitoral, né, candidato a cargos, a gente não viu ele ter adversários políticos, né? Ele é alguém que tem inimigos, né? Ele cultiva muito fortemente esse discurso de ataque, até mesmo em nível pessoal, né? Ele fala em nível pessoal dos seus adversários, transformando-os em inimigo. Então, parece que até em nome disso, o Paulo Scaff, por exemplo, poderia ficar, né, alinhado a João Dória, né, mas teve um processo eleitoral tão desgastante nesses 45 dias, né, do primeiro turno, que anunciou o apoio a Márcio França, né? E no Rio, São Paulo, bom, em Minas Gerais, o candidato do Novo, o Novo está prestes a fazer um feito, né, realizar um feito histórico, que é conseguir eleger um governador, e não é qualquer governador, né? É do segundo maior colégio eleitoral do Brasil, que é o estado de Minas Gerais, desbancando uma hegemonia antiga do PSDB. Lá tem uma diferença muito grande, 66% para o Zema, que é empresário, que é candidato do Novo, veio com esse discurso dessa direita liberal, né, um discurso bastante interessante. Então, 66% contra 34% do ex-governador e atual senador Anastasia, que é do PSDB. Diante desse cenário, Edmar Silva e amigos da Mais FM, nós podemos ver aí uma derrocada igualmente histórica do PSDB. Porque, como nós já comentamos aqui, a vitória de um ou dos dois postulantes tucanos nestes dois estados, Minas e Rio de São Paulo, pode criar um novo perfil, novos quadros de liderança. Saem de cena Serra, Alckmin, Aécio, e entra em cena Dória, Anastasia. Pode criar um, ou pode criar nenhum. Quer dizer, se os dois perdem, o PSDB fica realmente sem lideranças ascendentes. Mas tem liderança, você ganhou ali no Norte, tem um senador, sim, mas
para quem teve o governo de São Paulo, de Minas, de Goiás, do Paraná, quer dizer, teve espalhadas lideranças por todas as regiões, Tasso Gereissati, no Ceará, para quem teve tudo isso, de repente... Quem teve, quase ganhou a eleição, né? Para quem quase ganhou uma eleição no segundo turno, ficou com, na outra eleição ficou fora do segundo turno com 7% dos votos, é um cenário curioso de se perceber, né? Preciso registrar. Beto Richa, governador do Paraná, não conseguiu se reeleger ao Senado, foi preso. Marco Antônio não conseguiu se eleger ao Senado, foi preso. Então, há uma crise de lideranças no PSDB. Claro, uma máxima que existe em política é que não existe espaço vazio. Um partido com a representação que ainda tem o PSDB. Não tem, nesse momento, uma aliança popular, né? Não tem voto. Mas com a importância que tem o PSDB em todo o país, não vai ficar uma cadeira vazia, né? Resta saber agora quem vai ter mais e melhores condições para assumir esse espaço, né? essa cadeira deixada. Muito bem. O presidente Temer questiona ato da Polícia Federal e pede para o STF anular o indiciamento, né? Sobre o novo indiciamento do presidente Temer pela Polícia Federal, né? Que nós, inclusive, discutimos ontem. O presidente reage, né? Questiona o ato e pede ao Supremo Tribunal para anular esse indiciamento. Mas um movimento jurídico, né? Semelhante aos anteriores, né? A defesa do presidente Michel Temer já tinha tomado essa mesma atitude em outros processos, né? Pedindo a anulação, a suspensão, a invalidação, né, de algumas provas, questionando características técnicas. O fato é que não deve ter muito êxito, né? Esse é um caso em que há uma fartura de provas, né, como gravações telefônicas, né? Esse não é um caso que há delação, esse é um caso em que a gravação telefônica, gravação em vídeo com registro de dinheiro correndo para lá e para cá, como disse o ministro Barroso, eu vi a mala, né? Ele e o Brasil inteiro, como ele disse, viram a mala de dinheiro lá do deputado paranaense correndo para lá e para cá, né? Aqueles 500 mil numa mala que teriam como destino final Michel Temer. Também foi divulgado em rede nacional a gravação com um amigo, o Coronel Lima, né? O amigo de Temer, que ao que parece é o testa de ferro, como nós dissemos aqui, é o Acerola, que é um vale por 20 laranjas. Ele que pagou a reforma da filha, do apartamento da filha de Temer, ele que captou o dinheiro, ele que aparece marcando, agendado com emissários aí, com propina em dinheiro vivo, para receber no seu escritório malas de dinheiro. E agora surgem informações de que esse é um esquema, aquele esquema do Porto de Santos, que acontece desde a década de 90. Literalmente, desde o século passado, Michel Temer vem recebendo esse dinheiro, segundo a denúncia da Polícia Federal. Muito bem. Locais de provas do Enem poderão ser consultados a partir de segunda-feira. As provas acontecem no dia 4 e dia 11 de novembro. 5.500.000 inscritos participarão das provas do Enem. Então, uma informação aí para quem está se preparando para provas do Enem, né? Acontece dia 4 e dia 11. Havia, inclusive, a expectativa de não haver o horário de verão, né? Por causa das provas, o que acabou sendo modificado pelo governo. Então, aí a informação para os estudantes. Um negócio meio confuso, que não ficou muito bem explicado, pelo menos se houve a explicação posterior, eu não pude acompanhar, até onde eu acompanho o noticiário, não teve uma explicação, porque foi feita a transferência, primeiro por causa das eleições, depois foi feita uma nova transferência, um adiamento da data de início do horário de verão, para depois do Enem, né? Já que a data que eles haviam transferido era para o domingo do Enem. Aí descobriram, gente, tem Enem? Não, então joga para mais 2 semanas, mais uma semana. E depois resolveram voltar, que essa é a página da explicação. As duas primeiras tiraram justificativa. Depois, para voltar para o Enem, não teve explicação. Falaram, vamos voltar para o Enem e paciência. Tem um fato, né, que eu acho que pode ter sido decisivo. As provas do Enem não são de manhã, né? Justamente por isso. Elas começam ao meio-dia. Então, elas não têm aquele impacto, por exemplo, as provas começam, os portões abrem às 7, quer dizer, às 7 horas da manhã em muitos lugares. Está escuro, né? O cara tem que sair às 5 para chegar às 7. Então, ele vai estar muito escuro, vai estar muito... Porque hoje,
Em grande parte das regiões do país, quando dá 5h15, 5h30, está tudo muito claro, né? Por isso que aproveita-se isso para fazer o horário de verão. Mas, quando você tem que sair muito cedo, dependendo da região, não está claro, e você tem um impacto. Ele já acordar cedo. Imagina, no dia mais importante da vida de um jovem, que é de realizar a prova do Exame Nacional do Ensino, você tem que acordar 1 hora mais cedo, né? Você tem que mexer com o seu relógio biológico. Não é um impacto muito grande para quem vai ter um dia normal, um dia ordinário. Quem vai acordar fica meio sonolento no trabalho, cochila um pouco na condução, não produz o que pode produzir, mas no outro dia está melhor, no terceiro dia nem sente mais. Agora, para quem vai fazer uma prova que demanda intelecto, preparo, descanso mental e físico, pesa. Acontece que a prova não é de manhã, a prova é ao meio-dia. Então dá para... Então, em tese, dá para você acordar meio bobo ou dormir até mais tarde, 1 hora a mais, e ficar numa boa. Né? O cara acorda meio sonolento, ele é meio lentinho. 8:50, mas aí depois ele apruma e vai embora. Isso. Então, talvez tenha sido isso que o governo ponderou. Falou, não vai atrapalhar tanto assim. O fato é que tem Enem e tem horário de verão. Muito bem. O site UOL traz a seguinte informação. Empresas bancam campanha contra PT nas redes sociais. Prática é ilegal. A Gleisi Hoffmann, no Twitter, ela diz o seguinte: vem à tona o submundo do WhatsApp que sustenta a fábrica de mentiras do deputado Jair Bolsonaro. Ódio ao PT financiado por esquema de Caixa 2, completamente ilegal. Popularidade comprada. O Brasil tem saída. Aí ela faz aqui, é claro, né, a propaganda do candidato Haddad. Empresas bancam disparo de mensagens anti-PT nas redes. É a manchete aqui do UOL, né, e também da Folha de São Paulo. Eu não tenho dúvida em afirmar isso aqui, eu vou falar para vocês, meus amigos, de que essa eleição não vai acabar no domingo, próximo dia 28. Por que não vai acabar? Eu não imagino que vai ter questionamento, eu acho que o Partido dos Trabalhadores, a coligação, não vão fazer o que a Aécio fez, ou o que o Bolsonaro ameaça fazer caso perca a eleição, que é tumultuar a apuração e o processo democrático. Mas eu digo que nós vamos ter muita repercussão, muito desdobramento, e muitos fatos vão surgir após, como exemplo, a eleição americana. Em 2016, após a eleição, após abertas e concluídas a apuração das urnas, né, houve uma série de reportagens, de revelações, de comprovações de que houve interferências eletrônicas através de redes sociais na condução da opinião pública. E o que está acontecendo em relação à montagem de vídeos mentirosos, que falam que Haddad vai legalizar a pedofilia, que falam que Haddad é contra a igreja, que Haddad tem um pacto com coisa ruim e não quer saber de Deus, que Haddad é ateu, que Fernando Haddad é a favor de que as crianças precisam de propriedade do Estado. O que tem de vídeos produzidos, montagens, maquinações, edições de forma criminosa, né, deliberadamente para criar uma outra mensagem que não original, não é brincadeira, é um grande número. E isso não é feito por um adolescente que quer rir e espalhar isso no grupo da família. Não, são grupos de profissionais, inclusive já surgiram nomes de alguns chamados, aspas, 3, 4 aspas, marqueteiros de plantão que vivem, são contratados a um peso de ouro, muitos recebendo em dólar, porque são gringos, para fazer esse tipo de expediente. Então, eu não tenho qualquer sombra de dúvida que após a eleição vão começar a aparecer essas informações. Olha, aqui a história do Bannon lá, do Shannon, que é um americano que está envolvido nessa história, e tantos outros, porque não está muito longe do aceitável, né, do que é, digamos, normal de se ter um procedimento de fake news, de mentiras, de boatos, né, de montagens. Está muito além do aceitável do que vem acontecendo. É uma rede que é principalmente, Edir Silva, incontrolável. Ela tem várias características, mas a principal delas é que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, já se pronunciou dizendo que aquela comissão criada pelo então ministro, presidente do TSE, o Luiz Fux, foi inócua, né? O TSE avalia internamente que já falhou no controle
da boataria, no controle da mentira, do espalhamento, da disseminação da mentira, das chamadas fake news. Né? E em relação especificamente às campanhas nas redes sociais contra Haddad, ou exacerbadamente, exageradamente em favor de Jair Bolsonaro, patrocinado por empresas, não é muito difícil a gente identificar, até porque os diretores, os presidentes, os donos dessas empresas já estão se manifestando, inclusive gravando vídeos, tentando criar um terrorismo, tentando criar uma situação de intimidação de seus empregados para votar em determinado candidato, no caso do candidato Jair Bolsonaro. É esse o clima que o Brasil está vivendo. O fato é que eles terão muito a colher em caso de um grande governo de Jair Bolsonaro. Eles vão poder bater no peito e falar assim: eu fiz o que eu fiz em nome do meu país, porque sou patriota, e às vezes nós temos que cometer crimes. É isso que um patriota nacionalista, né, que é o que sustenta o fascismo, diz. Mas eles vão ter muito, muito a explicar, caso contrário, caso que aconteça no Brasil não seja o esperado. Ontem, só para a gente finalizar essa história, ontem um vídeo de um debate da Globo News envolvendo André Sadi, envolvendo o Gerson Camarote e envolvendo a Miriam Leitão, correu na internet chamando de atenção. A Miriam Leitão cobre eleições, deve ter pelo menos uns 40 anos, né? Deve ter, desde a redemocratização ela está acompanhando isso, então deve estar em 30 e tantos anos, né? Desde 84 lá com o Tancredo Neves. E ela vem acompanhando eleições estaduais, municipais, eleições federais, né? Eleição nacional. E ela falou uma frase muito, muito simbólica, muito importante, que é a base que nós temos falado com as pessoas. Ela disse: eu sei explicar o que Ciro Gomes queria para o Brasil. Eu tenho minhas críticas. Eu sei explicar perfeitamente o que Fernando Haddad, o que é o plano de governo defendido por Haddad pelo PT, quer para o Brasil, na economia, na saúde, na educação, e tenho minhas críticas. Eu sei explicar o que a Marina quer. Eu sei explicar o que o Alckmin queria em relação à economia, em relação à saúde e educação. Eu não sei o que pensa a candidatura de Jair Bolsonaro. Eu não sei o que quer. Aí o Camarote diz, a impressão que dá é que ele foi orientado para esconder e não para mostrar. É isso que nós estamos fazendo. Hoje, há uma maioria no Brasil que está votando num cheque em branco, né, com uma suposta ideia de combate à corrupção, ou de um candidato honesto, né? E para isso, estamos dizendo: olha, faz o que você quiser na educação, faz o que quiser na economia, faz o que quiser nos direitos humanos, faz o que você quiser com a Constituição. Eleger um presidente não é dar uma carta branca, ao contrário, é cobrar dele que ele faça o que ele está prometendo, o que ele está anunciando, o que ele está explicando agora. Jair Bolsonaro não explica nada, sequer vai às ruas participar das entrevistas de emprego com a população. Essa é a parte preocupante, e quem está preocupado é a Globo News, não é a Mais FM, mas a gente também está. Mas a Globo chegou na Globo News, porque se fosse nós, vocês são paranoicos, vocês estão fazendo projeto de polícia, não, é a Globo News que está fazendo essa observação, a qual nós aqui, claro, ao perceber, ter uma visão minimamente crítica, minimamente com discernimento, nós concordamos. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no Goiás Notícia desta quinta-feira. Goiás é notícia. Mais FM. Mais FM. Apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba! E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. A Marajoara está com novidades. Os leites e achocolatado que você adora e nutre toda a família mudaram as embalagens. Agora estão mais bonitas, modernas e com uma prática tampa rosca, que abre e fecha fácil, ideal para o dia a dia. Com as novas embalagens, a Marajoara dá um gostinho todo especial ao seu café. Prove e comprove. Para solucionar um problema, é preciso falar do problema. Assim é o alcoolismo. Muitas pessoas são alcoólatras hoje, mas não falam, ou por vergonha, ou porque não admitem. Isso tem que mudar. O alcoolismo é uma doença crônica que deve ser tratada para que o indivíduo alcance o domínio e controle sobre os seus impulsos com o álcool. Depender do álcool atrapalha a vida em todos os seus aspectos, além de colocá-la em risco. Para obter ajuda, fale com os seus familiares. Busque um grupo de apoio ou ajuda profissional com psicólogos e psiquiatras. Sua vida vale mais. O alcoolismo é uma guerra que podemos vencer. Uma mensagem da Mais FM. Todo dia! Rádio Mais. Toca muito mais músicas. Todo sábado, às 9 da manhã, programa Mais Escola, com a participação de estudantes, professores e comunidade escolar de nossa região. As notícias da sua escola, a sua música preferida, o que se debate em sala de aula. Você ouve aqui na Rádio Mais FM. A apresentação do professor Osmar Rezende. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. O que acontece no nosso estado, nas nossas cidades, você acompanha aqui na Rádio Mais FM. Programa Goiás é Notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa desta quinta-feira, agradecendo o pessoal que está conosco aqui pelo Facebook. A minha amiga jornalista Jane Evangelista está conosco desde o começo. Aquela Cunha aqui do ladinho acompanhando também pelo Facebook. A dona Sueli Narcisa deixando aqui também o seu bom dia para todos nós. O meu amigo Manuel Alves também conectado. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Deixe aí o seu recadinho, sua participação no programa e a gente traz aqui o seu comentário, a sua participação também no nosso programa Goiás é Notícia, que nós levamos ao ar toda quinta-feira a partir das 8 da manhã e também com reprise às 20 horas aqui na Mais FM, na Web Rádio Nova Gospel. Bom, o Popular de hoje traz uma série de informações. A primeira delas, o meu amigo Bogatini, que eu destaquei aqui, é sobre as dívidas do governo do estado com as OS. As OS da saúde, as organizações sociais que cuidam da saúde no estado, somam 283 milhões de dívidas, ou seja, de crédito com o governo. O governo está devendo a essas OS. São 18 unidades terceirizadas que o governo do estado está em débito. Edmar Silva, nós temos vários níveis de comentário para se analisar essa informação. Vários níveis, vários aspectos. O primeiro que nós podemos começar é que parece que a imprensa goiana descobriu o que para muitos era óbvio, de que o governo vivia em extrema dificuldade financeira, justamente por falta de gestão, dificuldade financeira que nós podemos ter quando nós temos uma dívida e perdemos o emprego.
Ela falou, eu tenho agora 5 mil para pagar dívida, tinha um salário de 6, tá tudo bem, agora eu perdi emprego e não ganho mais nada. Isso é da dificuldade financeira. A outra é eu ter uma dívida de 5, ganhar 6 e gastar mais 6. Pronto, aí eu me enrolei. E parece que esse é o problema do governo de Goiás. E parece que a imprensa goiana, agora, parte da imprensa, depois da eleição, né? Depois da eleição descobriu. Esse é o primeiro comentário. O segundo é que o sistema das organizações sociais foi muitíssimo defendido justamente por uma questão de gerar algum tipo de transparência, moralização e eficiência, tanto e no economia, fluxo de né? caixa, e esse tanto de fluxo de caixa, gerando economia, gerando mais resultados com menos investimento, e o que nós vemos agora é um rombo milionário, né, de 283 milhões. Detalhe, hoje é quinta-feira, né, dia 18 do 10. Na segunda-feira, a dívida era de 294 milhões. Ou seja, em 4 dias eles pagaram aí 11 milhões, cerca de 11 milhões, para amortizar. Essa é a segunda informação. A outra é que não tem 2 semanas, não deu tempo do corpo esfriar ainda. O governador José Hélio ganhava espaço nos debates, no horário político, para dizer que Goiás vai muito bem, obrigado. Apesar das dificuldades no Brasil, Goiás vai muito bem, tudo vai funcionando muito bem. Ora, você imagina você ter uma dívidazinha de 280 milhões de reais e tudo vai indo numa boa, né? É preciso, sim, que se observe com muito detalhamento por que essas empresas, essas organizações sociais, porque não são juridicamente empresas, mas por que esses prestadores de serviço, através dessas OSs, continuam atuando? Porque alguém que tem uma dívida desse montante já era para ter pagado há muito tempo. Né? Da onde vem a razão para continuar atuando em cima desse cenário com uma dívida tão grande? E por fim, né, a despeito desse modelo adotado de OSs, começa-se agora a traçar um cenário para, digamos, vacinar a população do que vem por aí com o novo governo. Né? É preocupante para Ronaldo Caiado, governador eleito, que vai assumir tendo que aguentar essa bucha, que deve ser uma bucha de tantas outras, né? Essa é uma da delas. saúde, essa né? é da saúde. Outras. Vai aparecer ainda das organizações sociais, na educação das organizações sociais que gerem os CREDEX, por exemplo, que imagino que não devo estar nessa dívida. Então, esse é um aspecto. Vai encontrar um cenário desolador. Não imagino que agora vai haver um golpe de austeridade na estrutura do governo atual para tentar sanear essas dívidas, deixar tudo brilhando, limpinho, entendeu? Tudo com lustramóveis passado, Edmar Silva, né? Todos os móveis, a mobília toda arrumada sem poeira. Não imagino, mas no contrário, vai deixar do jeito que der, vai deixar e o outro que se vire, né? Mas, por outro lado, eu acho que vem esse alerta, né? Olha, vamos começar a mostrar, interesse do governador eleito, começar a mostrar a realidade do Estado para justamente não ser cobrado. Olha, não posso fazer muita coisa, olha como é que eu encontrei. O que também vai remeter, certamente, às promessas. Vou fazer isso, vou realizar aquilo, vou tranquilizar, vou arrumar, vou melhorar, vou ampliar. Na saúde vai ter uma dificuldade muito grande. A informação de hoje, né, até essa semana, o governo, o núcleo duro lá do governo eleito, do grupo político eleito, encabeçado por Ronaldo Caiado, dizia que ia contratar uma consultoria. Né, fazer um levantamento. Hoje surge a informação de que, entre elas, um dos nomes que surge é da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, sem sombra de dúvida, renomadíssima, e que ganha uma nova importância, é preciso dizer isso, e que vai fazer um levantamento, não na saúde, mas na saúde, na educação, nas políticas de assistência social, na gestão direta, né, na relação com os funcionários, porque parece que está acontecendo um outro problema sério, que é já aquele parcelamento que vinha sendo feito, né, mas no repasse para os funcionários, muitos deles com crédito consignado, o que gera um problema terrível, né, porque o crédito consignado funciona da seguinte forma, para quem não entende. O servidor contrai o empréstimo consignando parte do seu salário.
Então, digamos aí, ele tem um limite, se não me engano, de 30%. É isso, Edmar? Você tem noção de quanto é o crédito consignado, o limite do crédito consignado? Eu acho que em torno até de 30% do salário. Mas, por exemplo, você ganha aí 2 mil... né? Você ganha 2 mil reais, você pode comprometer 600. Como é que funciona? Quando você recebe os 2 mil, você não recebe direto nessa conta 2 mil, recebe 1.400. 600, o governo já não paga e passa direto para a instituição financeira. Quando passa, né? Porque aí é que tá. Porque tem informações, inclusive, que o cidadão acabou de matar. Tem descontado lá o seu... ele não recebe. Não recebe, mas ele ele desconta no contra-cheque. Mas ele também não paga. Mas aí, aliás, tem notícia disso aqui em Anápolis, né? Que a pessoa vai no banco e chega lá e descobre que ela está devedora de 4, 5, 6 meses. Por quê? Porque foi descontado da folha, para o devedor, tá pago, né? Paguei. Aí ele vai no banco e descobre que essa conta ainda está em aberto. Muito bem. Bom, então só para finalizar. Então, esses são os problemas que Ronaldo Caiado vai encontrar, né, daqui a 2 meses. Então, por isso que ele deve fazer uma auditoria, né, uma consultoria minuciosa. E, claro, vai haver um uso político desses números para justificar alguma dificuldade em realizar alguma coisa. É claro. E nós vamos, pela primeira vez, em 20 anos, pela primeira vez nos últimos 20 anos, ter uma fotografia, né, tirada pela Fundação Getúlio Vargas, já se confirmando esse nome, de como está a vida financeira, como está a administração pública do Estado de Goiás. Porque nesses 20 anos não tivemos acesso. Né? Como era sempre o Marconi que ganhava ou alguém que ele indicava, a fotografia que saía era a fotografia dele. Então ele mostrava o melhor ângulo e ele escondia o que ele não queria eventualmente mostrar. Por exemplo, em 20 anos nunca apareceu uma manchete de um rombo de $250 bilhão na saúde, como aparece hoje na capa do jornal O Popular. Nós vamos ter um diagnóstico do que vem acontecendo. Cito um exemplo. A CELG conseguiu ser sucateada e vendida, porque estava completamente quebrada, sem que nunca, repito, nunca, o Tribunal de Contas do Estado, que é quem confere e aprova as contas das estatais, como a CELG, nunca ele ter colocado assim, essa conta foi reprovada porque está sendo mal administrada, porque está devendo, porque não pode. Todas as contas foram aprovadas pelo TSE. Acontece que um dia, tudo aprovado, tudo funcionando bem, quando você abre a empresa, olha lá, está quebrado, está toda podre por dentro. Por quê? Porque ninguém detectou isso. Por que ninguém detectou isso? Porque nenhuma manchete dos jornais... CELG está quebrado. TSE atesta que CELG está no vermelho e vai continuar assim, vai quebrar. Porque era um alerta. Não, de repente quebra. Gente, tem que vender, viu? Tem que privatizar. Ora, por que não foi mostrado? Bom, agora, pelo menos, a gente não sabe como vai ser o governo de Ronaldo Caiado, até porque nem ele sabe qual é o tamanho da confusão que ele vai encontrar. Mas, pelo menos, sabemos uma coisa. Nós vamos ter uma ideia exata de como anda a vida financeira, como anda a gestão pública do Estado de Goiás. Muito bem. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho, na volta, a gente fala sobre a primeira reunião após a derrota. PSDB, tucanos sinalizam por trégua no PSDB até 2019. Então, daqui a pouquinho a gente comenta este pós-eleição no PSDB. Programa Goiás é Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM.
Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Coligação Povo Feliz de Novo. PT, PCdoB, PROS. Tipo, inserção de rádio. Título, H1. Período de veiculação e bloco conforme o mapa de mídia. Haddad Presidente, 13. Meu adversário não para de espalhar mentiras. Inventou até que eu teria mandado distribuir para crianças um material com imoralidades, tentando me atingir. Logo eu que sou professor, neto de um líder religioso e casado há 30 anos. Ele mente para esconder a verdade. E a verdade é que ele não tem projetos para melhorar a sua vida. Nós somos o oposto dele. O meu compromisso é com o povo. É fazer do Brasil um país de todos. Coligação O Povo Feliz de Novo, PT, PCdoB. Mais FM. A todo instante, ao seu lado. Atenção, mulheres. É hora de falar de saúde. É muito importante que você fique atenta aos sinais que seu corpo dá. Mas se ele não der sinais, faça a sua parte mesmo assim e procure fazer os exames da mama direitinho, para que você fique mais segura. Investigue e previna-se sempre. A prevenção é a melhor forma de cura. Quanto antes diagnosticado o câncer, mais fácil de tratar. Esteja ligada nessas informações e no seu próprio corpo. Outubro Rosa. Eu apoio esta causa. Uma mensagem da Mais FM. Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Nada mais tá bom demais. Mais FM. Goiás é notícia. Goiás é notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta com mais um bloco do programa Goiás é Notícia. Agradecendo o pessoal que está conosco aqui na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Vai abraçar aqui, deixa eu ver. Um abraço a todo mundo. Todo mundo, é um abraço, como é que é? Coletivo, né? Mas eu quero destacar aqui a minha amiga Nina Evelyn, desejando um bom dia para nós. Bom dizendo dia. aqui é Haddad 13, né? O Luciano Toledo, bom dia a todos os trabalhadores. Ele que é P17, né? Bem claro. O Manuel Alves diz, o que eles fizeram com o dinheiro da venda da Celg? O que foi feito? Eu sei o que eles não fizeram. Eles não fizeram o envio dos 10 milhões prometidos, segundo o prefeito para Anápolis. Da feirão do bairro de Lourdes. O feirão de bairro de Lourdes, são vários, são 16 ou 13 projetos, né? Não é porque foi aumentando. Mas entre eles, as duas principais obras eram justamente as reconstruções do feirão da Alexandrina e do bairro de Lourdes. Então eu sei o que não aconteceu com o dinheiro da CELG, que é vir um naco, um pedaço para a cidade de Anápolis para terminar as obras. Lembrando, essas obras não são de responsabilidade do governo de Goiás. Essas obras são de responsabilidade do Tesouro Municipal, né? Da administração pública municipal. Acontece que, por decisão política, o prefeito disse que ia pegar esses 10 milhões e diluir para que todas as obras que ele realizasse tivessem, palavras dele, o DNA do governo Marconi Perillo. Ou seja, por associação, né, por dedução lógica, todas as obras tenham o DNA. Se ele não mandar, todas as não obras não vão ter o DNA
de ninguém, porque elas não vão acontecer e não estão acontecendo, não aconteceram até agora. Aliás, Então, agora o que está acontecendo agora é que o período chuvoso chegou, né? E os feirantes e os compradores das feiras do Jundiaí e da Alexandrina vão fazer isso na chuva, né? Debaixo da chuva. Já vai entrando para o segundo ano consecutivo em que fazem isso, por total omissão do governo municipal. Por exemplo, vamos citar um exemplo bastante real. As obras da Câmara Municipal, da nova Câmara Municipal. O que vem acontecendo é que o governo municipal, a gestão Roberto Naves, por uma deliberação política, né, por uma decisão política, optou por não realizar a obra, desde o seu primeiro governo. E contando, desde o primeiro dia de governo, desde o primeiro ano, primeiro momento. E a expressão que eu vou usar agora, ela é muito pesada e ela encontra a justificativa, a reverberação e a confirmação nos fatos. E espalhou, a justificativa para não fazer foi uma mentira. O governo mentiu no início do governo quando disse, a informação dita ao jornal A Voz de Anápolis pelo prefeito não podemos fazer nada enquanto o Ministério Público não liberar a obra, enquanto o Ministério Público não terminar a investigação sobre possíveis irregularidades. O Ministério Público, ouvido, o promotor, responsável pelo caso, me foge o nome dele aqui, ouvido. Doutor Arthur? É doutor Arthur? Me parece que é doutor Arthur. Ouvido pela Voz de Anápolis, pelo mesmo jornal, ouvido pelo repórter Paulo Roberto Belém, inclusive, que participa aqui às sextas-feiras do programa Voz de Anápolis, disse: a obra está liberada, ela deve ser tocada pela Câmara Municipal e pela Prefeitura, e a investigação que nós estamos fazendo para descobrir se houve alguma irregularidade, um superfaturamento, algum equívoco, alguma falha que seja responsabilidade de alguém, nós vamos fazer isso paralelamente, não tem problema. A culpa é do engenheiro, a culpa é da empresa, a culpa é do ex-prefeito, a culpa é do atual prefeito, a culpa é do secretário, a culpa é do vizinho, a culpa é da cidade, a culpa é do chão. O Ministério Público vai fazer essa investigação e deliberar, mas a obra não está embargada. E foi espalhado que a obra estava embargada, não posso mexer. Já se passaram quantos meses? 22 meses. 22 meses de 48. Né? O governo tem 48 meses. Então, o governo tem 26 meses para fazer. Tem 26 meses, tem 22 que não fez. E agora, hoje, acontece uma audiência pública na Câmara Municipal, na qual será apresentado um relatório. Já deve ser o terceiro ou quarto relatório. E aí, cada vez que tem um relatório, aparece uma nova dificuldade. Olha, descobrimos uma dificuldade. Chegou-se a dizer, olha só, que a obra tinha problemas, porque o teto onde havia o plenário era baixo. Olha, tem uma complicação que é o teto. Olha, se a gente chamar o pedreiro que mexe a sua casa, que faz reforma, ele arruma um teto em tempo recorde. Ele diminui o chão, ou ele alteia o teto, como a gente costuma dizer, dá um alteado. Olha, o problema é o teto. O problema agora é a parte do subsolo. O problema agora é falta de disposição e capacidade política, capacidade de gestão de se fazer. O problema é o mesmo que sempre foi. É preciso colocar a mão na massa e realizar. Poxa, mas você não está sendo muito duro com o prefeito? Não, isso é um comentário muito político, né? muito injusto. Eu estou mesmo levantando uma crítica sobre o meu comentário, Marcelo. A pessoa pode achar autocrítica. Isso. É uma autocrítica. Se esse tipo de sinalização fosse correta, a prefeitura estaria deslanchando em obras pela cidade inteira e só Câmara Municipal parada. Olha, nós abrimos nesses 22 meses 10 novos postos de saúde. Nós abrimos nesses 22 meses 5 escolas, 8 creches. Nesses 22 meses, nós reformamos não sei quantas unidades de saúde, educação e praças. Nós abrimos um parque. Nós ampliamos o sistema de assistência social através do PET. As PSFs. Nós concluímos as obras deixadas. Nós ampliamos os PETs. Teve isso? Teve isso, Edmar? Não, é o contrário, né? Os PETs foram diminuídos. Ou seja, resumindo, USBs, não é o problema da Câmara, está tudo
parado. Porque se tivesse o única obra que que está tem deslanchando, o governo está acontecendo, a cidade inteira está vendo obra, tudo acontecendo, menos a Câmara. Aí a gente fala, realmente, a Câmara tem um rolo aí. Tem uma caveira de burro, né? Tem um isqueiro de burro lá embaixo. Não, mas é a cidade inteira. Você fez uma pergunta, sabe que é uma obra que está acontecendo? Não sei qual que você vai falar. Eu sei uma que é um negócio interminável. Como aquela obra que começa, eu já usei essa expressão com você, aquela obra que começa e não sabe quando termina, o povo fala, é obra de igreja. Aquela obra de igreja começa e não sabe quando termina. Depende de doação. Né? Depende de doação, não sei o que tudo mais. Não é isso? É. Essa situação a gente vê na Brasil Norte. A Brasil Norte, os comerciantes já não sabem o que fazem. Porque assim, ó, eles interrompem uma pista e fazem meia pista de asfalto. Aí eles interrompem de novo e faz a outra meia, da mesmo lado da pista. Depois faz do outro lado. Isso, eu não sei quantos meses tem. Que tem mais de 6 meses, que tem mais de 8, nós estamos no mês 10, tem mais de 10 meses. Eu sei que desde o ano passado não acaba. É a única obra que eu vejo acontecer, porque ela faz, passa um tempo parada, volta de novo, volta de novo. Os comerciantes já não sabem. Na época de seca, eles jogam mangueira d'água. Porque, obviamente, ninguém aguenta poeira entrando nas suas lojas o tempo todo. Na época de chuva, eles fecham a porta. Para a lama não entrar. Então, assim, o cara fica naquela, jogo água, fecha a porta. Jogo água, fecha a porta. É isso que vai acontecendo. E agora, nós estamos aí no enésimo relatório que será apresentado hoje. Uma apresentação política para a Câmara Municipal, para os vereadores, do mais novo relatório explicando por que a Prefeitura e o prefeito Alberto Naves não estão realizando a obra da Câmara Municipal. Muito bem. Eu ia dizer que uma outra obra que está acontecendo em Anápolis é o recapeamento asfáltico, né? Recapeamento de onde já está, fazendo asfalto onde já tem. A pergunta é, lá no Laranjeiras, né, que foi um bairro citado na campanha eleitoral como o primeiro bairro que seria asfaltado nessa gestão, lá no Laranjeiras, já foi feito 1 metro de asfalto, né? Pergunta aí para o pessoal que mora no Laranjeiras, na região lá do Vivian Park, né? No Laranjeira foi feito pelo menos 1 metro, uma rua, uma quadra de asfalto, né? Enquanto isso, né, está se recapeando pela 3ª vez algumas avenidas da cidade. Né? Todo mundo passa, vê aquele tumulto. Ontem, né, ali no centro da cidade, um tumulto, uma confusão. O que está fazendo? Recapeamento da Avenida Brasil, da Avenida Goiás, né? Então, legal, precisa fazer? Ok. Precisa ser numa terça-feira? Eu fico pensando o que imagino, o que sente o cidadão anapolino que mora em algum bairro que está reivindicando asfalto que nunca chega. E aí ele vê pela 2ª, 3ª vez... Eu tô lembrando do Laranjeira porque ele foi usado na campanha. Então, vamos lá. Né? Eu fico lembrando da Avenida Universitária, eu fico lembrando da Avenida São Francisco, eu fico lembrando... de outro ponto, a Avenida Goiás, ele já passou, onde já existe asfalto e foram feitas 2 ou até 3 vezes. A Universitária, como é a minha via de acesso, né, onde eu chego e saio da minha casa, eu sei que passaram 3 vezes, regiões diferentes. 3 vezes. Recapeamento. Eu não podia pegar uma sobrinha dessa e jogar um pouquinho lá no meu terrão, né, lá na minha rua, onde às vezes o ônibus nem passa. Os problemas em Anápolis são muitos, mas o que mais preocupa é a ausência na disposição, ou até mesmo na capacidade, em se resolver. O problema é que nós não vislumbramos uma atitude, uma ação. Por exemplo, o prefeito está muito mais preocupado hoje em se reorganizar politicamente. Tem a notícia de que deixou o partido, deixou o PTB, está migrando para outro partido. Essa informação aí eu vi pela sua espanto que você não sabia. Não sabia. Essa é novíssima. O resultado das eleições pesou contra ele. Vai mudar para onde? Aí a gente tem a expectativa de pelo menos 2 legendas. Mas assim, a grande preocupação, desde o início da gestão, é sempre política. Olha, indicando um secretário da cidade para o governo Zé Wellington. Anápolis prestigiada. Prestigiada. Gente, Anápolis prestigiada é recebendo dinheiro. Sabe aquela coisa? Anápolis, você é muito bonito, você é muito obrigado. Prefiro minha parte no dinheiro. Então toma aqui os 10 milhões do Goiás na frente, né, do programa. Anápolis, você é maravilhoso. Obrigado, federal. Me traz aqui tantos milhões para eu fazer um parque, para eu fazer uma praça, para eu fazer um hospital. Anápolis prestigiada é a Anápolis da UPA. Aqui, da Vila Esperança. Isso é prestigiar Anápolis.
Falei, vou lá conquistar um projeto, eu dou o terreno, você dá a obra? Sim. Vamos lá, meu filho, me dá aqui. E fazer um hospital, o primeiro hospital construído em 40 anos. A Anápolis Prestigiada é o que tem em frente ao parque da cidade. Inclusive está abandonado. Né? Anápolis Prestigiada é ter uma organização financeira que permita fazer o Parque da Liberdade e o Parque Ipiranga, os dois feitos com dinheiro do Tesouro Municipal, dinheiro da cidade. Não precisou pedir para ninguém. Anápolis Prestigiada é fazer parcerias que gerem o retorno aqui. Agora, atender ao capricho de um político que vai ser alçado à condição de secretário de Estado e não sei o que lá, isso não é prestigiar a cidade, isso é prestigiar um grupo, isso é prestigiar uma única pessoa, prestigiar um partido político. Olha, o partido tal agora tem um prefeito, não sei quantos vereadores e tantos secretários no Estado e um ministro. Sim, parabéns para o partido. O que isso rende aqui para a minha vida? O que rende aqui para a minha comunidade? O que rende na minha segurança? O que rende na educação dos meus filhos? O que rende na saúde da minha família? O que rende na infraestrutura do meu bairro? Nada. Então não me interessa. Passar bem você com o seu partido, é isso que nós temos visto. Agora, como a gente costuma dizer, eu ouvi muito, né, no dito popular, os ditos populares revelam grandes verdades. Né? O plantio é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Então, a pessoa vai colher o que tem plantado. E quem planta, colhe. É isso aí. Muito bem. A primeira reunião após a derrota, tucanos sinalizam por trégua no PSDB até 2019. Outra notícia do Popular é PSDB fará oposição por seu legado. São as manchetes do Popular de hoje falando sobre o PSDB, né? O PSDB de Marconi Perillo, que após a derrota se sentam para avaliar, né? Para dizer o que vão fazer depois. A ideia aqui é de uma trégua até 2019, aliás, em 2019, né? Bom, deve ser um clima terrível, Deve né? ser. Todos nós que acompanhamos o cenário político sabemos como é que funciona uma reunião de grupos, né, de coligações de partidos, quando ganha a eleição. Quando ganha e quando perde. E a reunião quando perde, né? Então, essa reunião do PSDB, ela aconteceu em 2 turnos. O primeiro foi da bancada do PSDB, que é a maior da Assembleia Legislativa, bancada de deputados. O PSDB tem 6 eleitos e fez uma reunião para definir os rumos. A sinalização de Ronaldo Caiado para o nome de Álvaro Guimarães é para tentar dialogar e ter uma aproximação, se não uma integração para a base, que nesse momento é muito difícil, ficaria muito ruim, desses integrantes do PSDB, é tentar dialogar e para ter uma oposição responsável. Olha, tem projetos que não precisa passar, queremos contar com vocês, tudo mais. Então, essa sinalização. Aí, o grupo, essa bancada do PSDB, dos eleitos, reuniu-se, por que não vamos fazer da vida? E eles decidiram para fazer uma oposição, que eles chamam de oposição responsável, mas é uma oposição. Nesse momento, serão oposição ao governo de Goiás. O segundo turno, né, a segunda parte dessa reunião, ela aconteceu no gabinete do governador José Elton, com os 6 integrantes que são eleitos e mais os outros que não foram eleitos, que perderam a eleição, sendo para a eleição ou na tentativa de se eleger. Então, tinha lá o Mário Oliveira, tinha lá os tucanos que tentaram a reeleição não conseguiram e se juntaram lá. E qual foi o pedido de José Elton? Né, que é certamente um pedido de Marconi Perillo? Que haja uma defesa do legado do governo. O que significa isso, Edmar e amigos da Mais FM? Que quando vier chumbo grosso, qual que é o chumbo grosso? Olha, a saúde, as OS tem 300 milhões para receber. Não é bem assim, tem que ver isso aí direito. Porque nós tem 300 milhões, mas nós pagamos 2 bilhões. Tem 300 milhões, mas nós atendemos melhor. Essa é a defesa política, a defesa de que, sobretudo, os eleitos tenham essa missão de fazer uma defesa, o que vai ser uma tarefa muito árdua para cada um desses integrantes. Porque vão ser minoria. Né? E depois, porque os números vão começar a aparecer. Vamos fazer uma comparação, só para a gente entender. Bolsonaro está à frente das pesquisas, pode tornar-se o próximo presidente. Certamente vai haver uma intensificação política do ataque ao PT. Né? Vai haver também um ataque ao PSDB, ao MDB, porque estão no governo, são governo, mas vai haver em relação ao PT.
PT vai se defender como? Através do discurso político, né? Através do uso do microfone e do púlpito, né? Vai fazer defesa lá, no Senado. Né? Qual que é a diferença? São 6 deputados aqui. É a maior bancada, só que a segunda já tem 4. Tá? O PT elegeu 52. Então, tem muito mais gente para fazer uma defesa consistente do que tem, por exemplo, o PSDB. Proporcionalmente, né? Proporcionalmente. Então, a gente entende que essa diferença e essa necessidade, ela é premente. Né? É preciso que se faça essa defesa. Vamos saber qual vai ser a postura também desses 6. Porque, veja, são 6. Se 2 derem uma vacilada, falam, olha, eu estou cansado, eu acho que eu vou dar uma alinhada ali com o Caiado, eu sou amigo do Álvaro, conheço o pessoal que está lá no governo, pronto. Restam só 4. Tem minhas bases, né, que eu preciso ajudar. Então, você já vai fraquejando, né? Você vai bambeando aí essa base de resistência. Então, essa vai ser a queda de braço. Né? E aí, essa convocação do Zé é nesse sentido, né? Para que eles fiquem firmes e fortes. Se em política é horrível fazer uma análise à base do se. Mas se, por exemplo, Marconi Perillo e Lúcio tivessem vencido a eleição, seria muito mais fácil oferecer uma resistência, porque encontrar num representante federal, no Senado, uma base, né? um apoio. Acontece um sustentáculo, exatamente. Acontece que hoje o PSDB em Goiás não tem absolutamente nenhum sustentáculo. Né? Tem um ou outro deputado federal, eu não lembro aqui de cabeça quantos foram eleitos, mas houve uma diminuição do integrante do PSDB e não há nenhum representante majoritário no Senado, ou dessa base, que você vai integrar essa base. Então, torna-se uma tarefa complicada para os integrantes do PSDB. Muito bem. Nosso tempo está esgotado, né? Nós queremos agradecer aqui a todos que participaram do programa, deram aqui a sua opinião, a sua manifestação. O Nilton Rodrigues, nosso amigo jornalista, né? Também está conectado aqui, desejando um bom dia para nós, o Morghettini. Um abraço para o Nilton Rodrigues. Um abraço. Jornalista, radialista também, participando aqui do programa. Isso aí, né? Então a gente agradece a participação de todos. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. A gente volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 8 da manhã, com o programa A Voz de Anápolis, né? Com muita informação sobre a cidade, o que acontece aqui nos bastidores aqui da nossa querida cidade de Anápolis. Obrigado, Morgantini. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço, até amanhã, e nós voltamos amanhã ao programa A Voz de Anápolis. Muito bem. É isso aí. É isso aí. A Voz de Anápolis. Amanhã é sexta-feira. Você ouviu o programa Goiás é Notícia. Agradecemos a sua participação. Voltaremos na próxima semana, neste mesmo horário. 210, canal 200, Rádio Mais FM.